A mente humana é verdadeiramente notável e o ser humano um ser extraordinário. O que recebemos de Deus em nossa mente é o que nos faz semelhantes a Ele, destacando-se pela complexidade, criatividade e capacidades únicas. A Bíblia afirma que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, referindo-se ao nosso mundo interior, não ao físico. É nossa mente, presente de Deus, que nos torna semelhantes a Ele, permitindo-nos ter consciência de questões subjetivas, abstratas e metafísicas. O ser humano é o único capaz de refletir sobre a vida e a morte. Ao falar de criatividade, vem à mente a genialidade de Beethoven na música, as pinturas de Van Gogh e a inteligência de Srinivasa Ramanujan, um indiano do início do século XX que, sem acesso a ensino formal em matemática, tinha visões de fórmulas complexas desde a infância. Quando chegou a Oxford, os matemáticos não compreendiam suas ideias. Ele revolucionou a matemática de tal forma que suas fórmulas são usadas até hoje para compreender a teoria de cordas e buracos negros. A capacidade humana de entender o universo, criar matemática, física e descobrir o mundo quântico é impressionante. No entanto, a mente humana também é capaz de gerar escuridão, tristeza, ressentimento, ódio, maldade e desejo de vingança. A mente humana é capaz de chorar tanto de alegria quanto de tristeza profunda. Uma das suas características mais notáveis é a constante transformação. Enquanto vocês me escutam, estão sendo transformados pelos estímulos que recebem, pelas coisas que veem, ouvem e pelas reflexões que fazem com base nisso. A mente é plástica, ou seja, possui a capacidade de se adaptar e se transformar continuamente. Do ponto de vista fisiológico, os cientistas descobriram um processo chamado neurogênese. Neurogênese significa literalmente a produção de novos neurônios diariamente. Por muitos anos, acreditou-se que o cérebro nascia com um número fixo de neurônios e que, uma vez perdidos, não podiam ser substituídos. Hoje, sabemos que o cérebro pode gerar novos neurônios, permitindo a formação de novas estruturas de pensamento que podem transformar nossa vida. Por exemplo, ao aprender a tocar um instrumento musical, no início isso não é natural. No entanto, com a prática constante, seu cérebro cria novas estruturas de pensamento para aquela atividade. Com o tempo, aquilo que antes era difícil se torna natural. Agora, experimente ficar 20 anos sem tocar o instrumento. Você ficará enferrujado novamente. Isso ocorre porque a estrutura física do cérebro se desfaz quando não é utilizada. Da mesma forma, se você adotar novos hábitos, pensar de maneira diferente, falar de outra forma e se treinar para ser diferente, o que era difícil se tornará natural e o que era natural perderá força. Transforme-se pela renovação da sua mente. Antes de darmos continuidade no vídeo, você já pensou em como usar melhor sua mente? Imagine transformar seus pensamentos em ações poderosas para alcançar seus maiores objetivos. Nosso e-book oferece dicas profundas sobre motivação e sucesso, com técnicas comprovadas para superar desafios e conquistar o sucesso que você merece. Leitores estão descobrindo novas formas de pensar e estratégias práticas que os ajudarão a ter sucesso tanto na vida pessoal quanto profissional, transformando suas vidas de maneira significativa. Quer saber mais sobre como sua mente pode ser sua aliada? Clique no link abaixo para acessar seu exemplar exclusivo do e-book e começar sua jornada de transformação hoje mesmo. Junte-se a milhares de pessoas que estão mudando suas vidas com sabedoria e ação. O poder está em suas mãos. Clique no link da descrição e descubra o começo de uma nova era. A forma como vivemos determina a qualidade da nossa mente. Portanto, tome cuidado com o que você permite entrar nela, pois isso vai influenciar suas convicções, crenças e a maneira como você vê a vida.
Se as fontes da sua mente estiverem poluídas, as ideias que ela brotarem também serão poluídas. As pessoas com quem você conversa e as conversas que você mantém têm consequências tanto interiores quanto exteriores. Uma coisa é certa, a mente que você tem depende das suas escolhas. Você precisa fazer essa escolha. Isso implica em hábitos, um passo de cada vez, reprogramando sua mente. É importante analisar os seus sentimentos negativos e começar a reprogramá-los, talvez por meio de terapia. Você precisa entender por que idade de determinada forma, porque você pode se transformar. É uma escolha nossa, uma escolha diária, uma escolha para a vida toda. Nem toda transformação necessária será indolor. Você terá que querer mudar hábitos e a maneira de enxergar a vida. Mudar atitudes no início não é fácil, mas uma vez que você se transforma, essas novas atitudes se tornam naturais. Quando decidimos superar comportamentos autodestrutivos, é desafiador, mas é uma decisão que, se tomada com firmeza e dedicação, levará à vitória. Um dia você poderá testemunhar: eu era assim, mas hoje sou diferente. Na maioria das vezes, o seu sofrimento é consequência das suas escolhas. Lembre-se, a mente é o seu maior patrimônio. Guardar bem a sua mente é essencial, pois aquilo que ocupa seus pensamentos tende a se manifestar na sua vida. Se você continuar acreditando nas mesmas coisas, continuará sendo a mesma pessoa. Se continuar fazendo as mesmas coisas, obterá os mesmos resultados. Se deseja resultados diferentes na sua vida pessoal ou profissional, é preciso mudar a sua mente. Muitas pessoas desejam mudanças e oram por isso, mas a mudança não acontece magicamente. Deus não vai transformar tudo de repente. Há sempre algo que Ele precisa nos mostrar e que nós precisamos fazer. Ele nos dá a graça para realizar, mas não faz tudo por nós. Ele age através de nós. Não podemos fazer nada sem Ele, mas Ele também não fará a nossa parte. Sempre digo que somos parceiros de Deus. Ele tem a parte dele e nós temos a nossa. Pensar de forma intencional é crucial. Você não precisa aceitar todos os pensamentos que vêm à sua cabeça. Deve pensar deliberadamente de acordo com o que deseja para a sua vida, não com base nas suas circunstâncias atuais. Se você não está satisfeito com suas circunstâncias, mude a maneira como pensa. E você pensa constantemente nas suas circunstâncias e fala sobre elas o tempo todo, elas permanecerão exatamente como estão. Mas, se deseja que suas circunstâncias mudem, ore e peça a Deus para trabalhar nessa área. Renove sua mente e mude a maneira como você fala sobre essas questões. O primeiro pensamento poderoso sobre o qual falaremos é: eu posso fazer o que preciso fazer na vida através de Cristo. Muitas pessoas dizem: eu não consigo, ou é muito difícil. Contudo, Deus diz em Filipenses 4:13, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Pense nisso. Milagres acontecem quando acreditamos que podemos, não quando pensamos que não podemos. Vamos eliminar o eu não consigo do nosso vocabulário e substituí-lo por eu posso todas as coisas através de Cristo que me fortalece. Quando enfrentar um desafio inesperado, não diga eu não consigo suportar isso ou eu não consigo mais lidar com isso. Pois a Bíblia diz que Deus nunca permitirá que você enfrente mais do que pode suportar e sempre fornecerá uma saída para cada tentação. Portanto, qualquer desafio que surgir em seu caminho, você pode lidar com ele. Deus não permitirá que algo venha sobre você sem que você tenha a capacidade de superar. Quando você se depara com uma situação desafiadora na vida, a primeira coisa que deve fazer é orar. Diga: Deus, eu não posso fazer isso sozinho, mas sei que através de você eu posso, porque sua palavra diz que eu posso fazer todas as coisas através de Cristo, que é a minha força. Não permita que pensamentos como eu já não aguento mais
ou vou desistir tomem conta de você. Não profetize seu futuro de forma negativa, pois as palavras que você disser agora serão a vida que viverá amanhã. É muito importante dizer o que você deseja, não o que você tem. Em Marcos 11, a Bíblia diz que se você falar com o monte e disser para ele se mover, ele se moverá. Isto é um exemplo claro. Não estamos falando necessariamente de um monte físico, mas de um monte de problemas na sua vida. A mensagem é falar com seus problemas, em vez de falar sobre eles, e declarar o que a palavra de Deus diz. Passe os últimos dias falando sobre pensamentos. O que quer que esteja em seus pensamentos, sai da sua boca. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se você continuar dizendo, se as coisas não mudarem logo, vou desistir, não fale desse jeito. Livre-se das desculpas. Quando surgem desafios que nunca enfrentamos ou que não queremos enfrentar, muitas vezes damos desculpas. Aqui estão algumas comuns. Isso vai ser muito difícil ou eu não tenho tempo. Eu acredito que somos ungidos para coisas difíceis. Creio que, como filhos de Deus, podemos fazer coisas através dele que ninguém mais poderia fazer. Portanto, quando você se deparar com algo inesperado, lembre-se, eu posso fazer todas as coisas através de Cristo que me fortalece, e elimine as desculpas de sua vida. Sabe, muitas coisas surgiram na vida de Jesus que ele não planejou, e precisamos ter a capacidade de nos adaptar e ajustar, estando prontos para qualquer coisa. Não importa o que seja, devemos estar preparados, mesmo que não tenhamos planejado ou não vejamos como isso vai funcionar. Outras desculpas comuns são: não tenho vontade ou tenho muitos problemas pessoais para me envolver nisso agora. Muitas vezes pensamos: eu nunca fiz isso, ou nem conheço ninguém que já tenha feito isso. Mas quem disse que você não pode ser o primeiro a fazer algo? Quando Deus me chamou para ensinar a sua palavra há 45 anos, havia poucas mulheres fazendo isso. As pessoas me diziam: mulheres não fazem isso. Mas eu sabia que Deus me chamou, sabendo muito bem qual era o meu sexo. E estou fazendo isso há 45 anos. Então, acho que as pessoas estavam erradas e Deus estava certo. Deus usa quem Ele quer. Ele até usou uma mula para falar com um profeta uma vez. Tudo o que precisamos fazer é estar disponíveis. Honestamente, você nem precisa ter tanta habilidade. Apenas diga: Deus, aqui estou eu, envia-me. Eu quero fazer o que você quer que eu faça na vida. Uma desculpa comum é: eu não tenho ninguém para me ajudar. Outro grande problema é o medo. Muitas pessoas dizem: estou com muito medo. Mas quem disse que você não pode fazer algo mesmo com medo? A palavra medo significa fugir ou levantar voo, não sobre ficar nervoso, apavorado ou tremendo de medo. Enfrentar o medo é essencial, pois Deus nos capacita a superar quaisquer desafios que surgirem em nosso caminho, não importa o quão assustadores eles possam parecer. Medo significa fugir de algo, enquanto coragem é agir apesar do medo. Sentir medo não significa que você não pode fazer o que Deus está lhe pedindo. Muitas vezes senti muito medo, mas fui um pouco mais fundo, avancei e fiz o que Deus me pediu. É incrível o que você pode fazer se não deixar o medo te parar. O propósito do medo é exatamente esse: impedir que você siga em frente na vida. O segundo pensamento importante é: Deus me ama incondicionalmente. Quando você sabe o quanto Deus te ama, isso te dá confiança e coragem, além de trazer alegria à sua vida. Deus te ama incondicionalmente. A Bíblia diz em Efésios que, em seu amor, Ele nos escolheu e nos destinou para sermos seus em Cristo. Deus escolheu você deliberadamente, não ficou preso a você por acaso. Ele tem um grande plano para a sua vida. Se você acredita que cometeu muitos erros e que não há mais esperança de ter uma vida boa, saiba que isso são mentiras de Satanás. A Bíblia diz
que quando pecamos, se admitirmos nossos pecados e os confessarmos, Deus não apenas nos perdoa, mas leva nossos pecados para tão longe quanto o leste está do oeste e não se lembra mais deles. Uau! Isso é realmente muito bom! Então, não deixe que o medo ou a culpa te parem. Lembre-se de que Deus te ama incondicionalmente e que você pode fazer todas as coisas através de Cristo, que te fortalece. Mesmo quando sentir medo, saiba que você pode seguir em frente, porque Deus está com você e te capacitará a superar qualquer desafio. Quando você ora e pede a Deus que te perdoe por algo, Ele te perdoa e esquece. Se no dia seguinte você falar com Ele sobre isso, estará mencionando algo que Ele nem se lembra mais. Deus te ama incondicionalmente. Isso não significa que devemos ver quantas coisas estúpidas podemos fazer de propósito, mas precisamos saber que Ele nos ama. O próximo pensamento poderoso é: eu não viverei com medo. Pare de sair por aí dizendo: eu tenho medo disso ou tenho medo daquilo. Em vez disso, comece a dizer: eu não terei medo. Se você disser algo por tempo suficiente, começará a acreditar. E no momento em que acreditar, aquilo começará a acontecer na sua vida. Uma das formas de aprendermos a crer na palavra de Deus é declarando a palavra de Deus em voz alta. Você acredita mais no que você mesmo diz do que no que qualquer outra pessoa diz. Declare a palavra de Deus: eu não vou viver com medo. Em 2 Timóteo 1,7 está escrito: porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e uma mente sã. A versão ampliada da Bíblia diz que uma mente sã é uma mente calma, bem equilibrada, disciplinada e com autocontrole. Não é bom ter uma mente disciplinada e com autocontrole? Quando pensamentos errados entrarem na sua mente, você pode se disciplinar para derrubá-los e escolher pensar em algo que vai te beneficiar na sua vida. Existem pensamentos cheios de morte e pensamentos cheios de vida, e você pode ministrar vida a si mesmo tendo bons pensamentos. Você também pode ministrar vida a si mesmo e a outras pessoas apenas dizendo coisas boas. Provérbios 18:21 diz: o poder da vida e da morte está na língua, e os que a amam comerão do seu fruto, seja para a vida ou para a morte. Portanto, seja consciente do que você fala e pensa, escolhendo sempre pensamentos e palavras que promovam vida, amor e positividade. Uau! Eu acho que é daí que vem a afirmação: você vai engolir essas palavras, porque literalmente nos alimentamos das nossas próprias palavras. Esta tem sido uma parte muito importante da minha vida, aprender realmente a falar a palavra de Deus. Muitos anos atrás, bem antes de ouvir alguém ensinar sobre o poder da língua, eu era uma pessoa muito negativa. Cresci em circunstâncias difíceis, fui abusada e maltratada. Casei-me com o primeiro homem que apareceu porque achava que ninguém mais iria me querer. E ele abusou de mim por mais 5 anos, traindo-me com outras mulheres, não trabalhando e não sustentando nossa casa. Quando eu tinha 23 anos, não conseguia me lembrar de um dia em que tivesse sido feliz. Tantas coisas decepcionantes aconteceram na minha vida que acabei me tornando muito negativa. Cheguei ao ponto de pensar que se eu não esperasse nada de bom, não ficaria desapontada quando as coisas ruins acontecessem. Eu estava convencida de que coisas ruins aconteceriam antes mesmo delas acontecerem, o que é chamado de maus presságios. Na Bíblia disse que todos os nossos dias têm se tornado ansiosos e miseráveis pelos maus presságios. Quando esperamos algo ruim, isso se torna nossa realidade. Precisamos acreditar que coisas boas, não coisas ruins, vão acontecer. Se eu acreditava que algo bom aconteceria e não acontecia, acreditava no contrário no dia seguinte. Foi então que Deus começou a me tratar sobre a necessidade de parar de ser tão negativa. Eu sentia que realmente precisava me esforçar para ser mais positiva. Sabe, eu estava trabalhando nisso com o Senhor, tentando ser positiva. Meses depois, quando não percebi mudanças na minha vida, comecei a reclamar com Deus.
Eu disse: eu tenho sido realmente positiva e não tenho dito coisas negativas, mas nada mudou. Foi aí que Deus mudou minha vida com uma frase simples. Ele disse: você não tem dito coisas negativas, mas também não tem dito nada de positivo. Foi então que aprendi, sozinha comigo mesma e com Deus, o poder das confissões positivas. Não estou falando de um evangelho de declare e reivindique, onde as pessoas dizem serei milionária e um dia se tornam. Estou falando de confessar a palavra de Deus, algo que está por toda a Bíblia. Parte de meditar na palavra é sussurrá-la junto com sua respiração suavemente. Precisamos declarar a palavra de Deus. Não saia por aí dizendo tenho medo, tenho medo. Em vez disso, diga eu não vou ter medo. Deus criou você para aventuras, mas se você tem medo, nunca terá nenhuma aventura. Sua vida será sempre monótona e chata se continuar fazendo as mesmas coisas o tempo todo. Aprenda a antecipar-se quando pensamentos de medo surgirem na sua vida. Quando o medo tentar entrar, antecipe-se e diga: não, eu te peguei. O diabo está mentindo para mim e eu não vou ter medo. O que o homem pode fazer contra mim se Deus é por mim? Você precisa estudar muitas dessas escrituras sobre não temer. Eu não temerei nenhum mal, disse o rei Davi. Eu não acho que ele estava fazendo uma declaração vazia sobre algo. Ele diria: eu não vou ter medo, pois se Deus é por mim, quem poderá ser contra mim? Eu posso fazer todas as coisas em Cristo, que é a minha força. Deus me ama incondicionalmente e eu não vou ter medo. Com certeza, você já pode começar a ver a diferença que isso fará em sua vida. Isso não é algo que você faz só uma vez, mas gasta um pouco de tempo todos os dias confessando a palavra e dizendo as coisas que Deus fala e que você ainda não tem na sua vida, mas que quer ter e está profetizando no seu próprio futuro. Você vai ter amanhã o que você fala hoje. Agora, não estou dizendo que se você disser algo amanhã, receberá imediatamente, mas estou dizendo que se começar a falar coisas positivas sobre algum ponto no seu futuro, essas coisas positivas começarão a acontecer.